Olá, seja bem-vindo a mais um Coach com a Mãe. Meu nome é Paulo Roberto Senem e essa é a minha mãe, Hildegard Senem. Muito bem, seja bem-vindo a 2021 e hoje nós vamos continuar a nossa saga falando sobre comportamento humano. Alexandre, chama lá a nossa vinheta. Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe. E outra coisa, não esquece de deixar aí o teu like, compartilhe o nosso canal e assim, para que a gente possa sempre estar motivado, continuar o nosso trabalho aqui, deixando um pouco de conhecimento para todos vocês que têm interesse nessa área, que é a área de comportamento humano, a área de desenvolvimento humano. Tanto que a gente renova sempre os nossos votos aqui, dizendo que o nosso objetivo é justamente levar conhecimento, levar as pessoas que precisam de um processo de constante, que todos precisamos, mas um processo constante de tomada de consciência, o que é muitas vezes uma tarefa bastante dura, né, mãe? Tomar consciência significa entrar dentro de mim e buscar os motivos pelos quais a gente é ou deixa de ser, faz ou deixa de fazer. Tudo isso parece muito complexo e de fato o é. Se a gente observar no mundo ao nosso redor, a gente sabe e a gente consegue perceber que as pessoas elas têm grandíssima dificuldade em interpretar os sinais que estão por aí. Até pouco tempo atrás, quando falávamos em sinais, falaríamos talvez apenas de sinais divinos, não é? Sinais de bem e mal, sinais de certo e errado. Hoje nós temos conhecimentos aprofundados em relação ao comportamento humano e que estão relacionados às nossas escolhas. Veja bem, mas as nossas escolhas, aquilo que a gente já estudou aqui, já abordou dentro dos nossos vídeos, a gente sabe que as nossas escolhas, e elas são muitas, né? Só para relembrar, aproximadamente 15 mil por dia, todas essas escolhas, elas são escolhas que também são afetadas por componentes internos e que já nascem conosco. São as chamadas emoções humanas. E as emoções humanas, elas muitas vezes são interpretadas de forma incorreta, como existente ou fantasiosa, real, física, né? Ou aquilo que foi criado pela nossa imaginação, ou seja, por estímulos que acontecem, que vêm até nós, e pelo processo de pensamento. É o nosso pensamento que muitas vezes gera a emoção e essa emoção gera uma reação. E aí que está a grande sacada. Muitas vezes a gente precisa interpretar melhor. No vídeo passado nós falamos sobre algo muito importante, que são as emoções em si. Quais são? E nós vimos aqui que mesmo divergindo teorias, nós temos apenas entre 5 ou 8 emoções chamadas de emoções autênticas. E essas emoções autênticas, que são essas emoções que nascem, crescem, morrem conosco, como diria o Claudio Steiner, essas emoções fazem parte da nossa natureza, é a nossa herança animal. E a nossa herança animal, ela afeta a gente. E muitas vezes a gente não sabe interpretar, porque a gente acha que é uma coisa e é outra. A teoria de são muitas as emoções faz parte de uma ideia de um senso comum, né? De uma consciência coletiva. Muito embora, talvez isso seja um grande engano. Porque muitas vezes a gente chama aquilo que a gente sente por um nome e nem sempre aquele nome é verdadeiramente a essência dessa emoção. Olha só que maravilha. Nós falamos no vídeo passado que nós temos dentro de nós a alegria, o medo, o amor, a raiva e a tristeza. Você deve lembrar disso. Apenas 5 emoções autênticas. E essas 5 emoções autênticas, elas podem ser traduzidas também em intensidades e por isso nós temos nomes. Por exemplo, a minha mãe pode dizer que ela estava hoje irritada com o marido. Vamos dar um exemplo. Isso nunca acontece, certo ou não? Olha só o sorriso dela, já denuncia uma série de coisas para você que está assistindo.
Irritação. Eu poderia dizer que ela está irritada com o marido dela. Esse é um nome que socialmente a gente aceita. É mais bonito não dizer que está com raiva, e sim dizer que está irritado. Porque é uma diminuição da intensidade da verdadeira emoção humana, que é a raiva. Então quer dizer que ela está com raiva, ela poderia pegar o marido dela e jogar na parede e fazer de lagartixa. Entendeu ou não? Ou seja, irritação é um nome socialmente aceito e por isso a gente chama de disfarce emocional. Olha só! Ou, se você talvez deve estar pensando, já escutou da psicologia tradicional, uma coisa chamada máscara. As pessoas usam máscara. E isso é um fato. Desde a época antiga, da França antiga se usava, ou até da Grécia antiga, Roma, se usava máscara. Às vezes a festa de máscara era mais esperada, porque daí você podia fazer qualquer coisa, ninguém sabia quem você era. E é assim que muitas vezes algumas pessoas são. Elas precisam da máscara, não é? Para se esconder por detrás delas. E isso inclusive acontece com as emoções. A gente utiliza de certos comportamentos para disfarçar o que verdadeiramente sentimos. É a mesma coisa como muitas vezes a gente está triste e sentindo assim um estresse, uma angústia, e a gente sorri para as pessoas e a gente percebe que o sorriso é um sorriso frio, um sorriso falso, hipócrita. Né? Hipócrita. Muito bem. Mas muitas vezes a gente tem que fazer isso diante das pessoas para que elas não percebam o que a gente está sentindo lá dentro. Sabe o que uma vez uma pessoa disse para mim? Eu acho que a dona Hilde não tem problema. Eu disse, por que você pensa assim? Pois a senhora está sempre rindo. A senhora está sempre contente. Eu acho que a senhora não tem problema. É por causa dos filhos, é por causa dos filhos, tá? Pode ter certeza. Mas foi o que a pessoa disse para mim. Ela olhou para mim e disse, não, a senhora não tem problema. Disse, que bom que a senhora pensa assim. Isso pode ser interpretado de que forma, mãe? Equilíbrio emocional ou pode ser também disfarce emocional? Sim. Pode ser as duas coisas? Duas coisas. A mãe reconhece isso no comportamento, no Com próprio certeza, comportamento? No meu comportamento, Sim. eu tenho certeza disso. Que pode ser as duas coisas. Pode ser as duas Muitas coisas. vezes a alegria, ela disfarça um desconforto interno muito grande. Muito grande. Perfeito. E isso é importante as pessoas que estão nos assistindo para saber que todos somos humanos e a gente muitas vezes opta, isso é uma escolha. E essa escolha é construída conforme a nossa história vai acontecendo. Ou seja, desde pequeno a gente vai construindo um jeito de ser, uma personalidade. E essa personalidade está ligada a quem nós queremos agradar muitas vezes, não é? Que pode ser a nós mesmos, pode ser a Deus, pode ser a outras pessoas. E então, as próprias emoções, elas são subtraídas ou elas são transformadas em comportamentos que querem dizer alguma coisa, muito embora dentro de si mesmo não é exatamente aquilo que a gente sente. Então, gente, para que a gente possa entender um pouco melhor, inclusive a gente trata bastante no nosso curso, que a gente fala também sobre como mapear as questões emocionais, como você pode interpretar aquilo que é e aquilo que parece ser. No próximo vídeo a gente vai fazer uma dinâmica bacana para que vocês possam entender como às vezes a gente olha para alguma coisa e a gente usa o nosso mapa para enxergar e a gente acha que é aquilo, mas não é. Isso é uma coisa muito incrível, porque o nosso cérebro é capaz de criar, ou ele é capaz de identificar por aproximação, porque a gente acha que é, mas não, é só o nosso cérebro que viu. Às vezes o cérebro do lado, a pessoa do lado não viu aquilo, mas a gente acha que é por causa da nossa carga histórica, né? A nossa carga de vivência, ou seja, a formação do nosso ego direcionou a gente para ver aquilo. Então eu só consigo enxergar aquilo porque eu tenho essa carga histórica, carga de vivência, carga emocional, carga de pressão, de felicidade, de tristeza, de aborrecimento, de ódio, né? O ódio também é um disfarce emocional. Quando você demonstra ódio, qual é a verdadeira emoção que está por trás do ódio? É a raiva.
A pessoa ela sente uma intensidade muito grande da raiva, mas raiva e ódio é a mesma origem. Então quer dizer que se eu tenho raiva, o ódio, a irritação é uma intensidade menor, eu estou irritado, né? É a diferença a mesma coisa, a pele ela está irritada ou ela está rasgada. São dois extremos. Sim. Pele normal, pele irritada, pele rasgada. Mesma coisa são as emoções. A gente dá um nome de intensidade. Eu estou irritado ou estou raivoso? Né? Estou com ódio, estou furioso. Há uma diferença muito grande. Então, como a gente lida com isso aí, também é algo como que a gente precisa interpretar. Que é o que a gente faz quando a gente atende uma pessoa fazendo coaching, quando a gente atende uma pessoa num treinamento especial para formação de pessoas de alta performance. Essa é a grande sacada. Amanhã falar eu Não, é a mesma coisa, por exemplo, se tu colocar uma imagem de uma paisagem para uma pessoa. O que você está vendo nessa paisagem? Tem pessoas que veem apenas uma casa, um lago e o céu, mais nada. Ela não vê que a casa tem janela, que ela tem porta, que ela é pintada, que ela tem o telhado dessa forma, que ali tem uma lagoa com patos. Então, realmente, a pessoa não está enxergando longe, porque ela não foi treinada para isso. Como você falou, que a gente precisa treinar as nossas emoções e a nossa visão, né? Nossa visão para a gente entender o que está passando no ser humano. Por exemplo, eu me colocar no teu lugar. Porque é tão difícil eu me colocar no lugar do outro, que as pessoas não têm esse costume. Que é a empatia, né? Enxergar o que o outro está sentindo, né? A gente só vê a transparência do comportamento. Sim. Verdade. Eu acredito, gente, que a dona Hildegard Senna já deu um spoiler da imagem que a gente vai usar. Então, no próximo vídeo, quando a gente mostrar a imagem para você, tente ir além. Como na própria vida, tente ir além. Tente ir além daquilo que você está vendo. Muitas vezes você vê uma pessoa com raiva, você está no mercado e vê uma pessoa irritada, você vê no trânsito uma pessoa raivosa, que é capaz de descer do carro e pegar a chave de roda e bater em você, ou você mesmo tem essas emoções, você deve se perguntar, o que talvez aconteceu para a pessoa chegar neste ponto? O que de fato aconteceu na construção daquela pessoa para chegar naquele exato momento e ela se comportar daquela forma? Faça essas e outras perguntas, tantas perguntas que você pode fazer, porque nós sabemos e também queremos que você comece a se fazer perguntas. Por quê? O primeiro passo para você se autoconhecer é fazer perguntas sobre você, sobre quem você é e por que você é desta forma. É dessa forma que a gente se despede desse primeiro vídeo e espero que você se inscreva, compartilhe, curta, vai lá, dá um joinha bonitinho para nós e compartilhe para os seus amigos para acompanhar o nosso trabalho. Um feliz 2021 para todos nós. Eu desejo a mesma coisa, um feliz 2021 com muito sucesso, muita alegria e muita saúde a todos vocês. Maravilha. Até a próxima. Até a próxima. Lupa, assessoria e treinamento apresenta Coach com Mamãe.